discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Eu também convido os irmãos a abrirem Atos, capítulo 2, versículo 17. Que vai dizer: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os irmãos podem se assentar. Eu já agradeço pelo convite do Heber, da Vanessa, a vida do pastor, por estar nos dando essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Eu já vou agradecer no começo, irmão, porque no final eu não consigo agradecer nada, mas Jesus sabe de todas as coisas. Quando a Vanessa me fez o convite para estar vindo trazer uma palavra aqui, o Senhor antes já tinha dito algo ao meu coração. Eu estava ali trabalhando e o Espírito Santo disse algo ao meu ouvido e disse a mim: não negocie com a carne, mas se encha do Espírito. Naquele momento eu falei: Jesus, o que é que o Senhor está querendo falar comigo? Eu fiquei ali pensando: oxe Deus, o que está acontecendo? E logo após a Vanessa me fez o convite e falou: tem como você estar ministrando no culto dos jovens? Eu falei: Senhor, já entendi o que o Senhor queria. E ali hoje eu ainda estava relutando com o Senhor, porque eu falei: Deus, eu não sei pregar sobre o Espírito Santo. Eu falei: Senhor, eu não sei, essa área eu não consigo, mas o Senhor Jesus, Ele sabe de todas as coisas, e quando a gente abre a boca para falar aqui em cima, não são as nossas palavras, mas são as palavras dele. Então eu creio que nessa noite, como já foi dito, grandes coisas o Senhor fará em nosso meio. Irmão, eu já pude sentir a presença do Senhor neste lugar nessa noite. Se você ainda não pôde sentir a presença do Senhor, eu te dou um conselho: comece a abrir a tua boca e a exaltar e glorificar o nome dele, porque ele já se faz presente neste lugar. Já foi louvado aqui. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui.
Ele tem um plano traçado para a vida daqueles 12 homens. E como não é algo qualquer, Ele vai pedir permissão ao Pai. E uma coisa eu quero dizer para você nessa noite: seja como o nosso mestre. Se for preciso tomar decisão, primeiro rogue ao Pai, pergunte a Ele se você pode tomar ou não, porque decisões feitas precipitadas, irmãos, são decisões que nos causam um alto preço. Jesus, quando Ele vai subir ao Pai e Ele pergunta: eu posso escolher quem eu quero? O Pai vai permitir a Ele, vai lá e escolhe. Aí sabe o que a gente imagina? Que Jesus vai descer do monte e Jesus vai escolher para estar do seu lado homens letrados, homens que sabem demais, homens que são belos de formosura, homens que andam bem vestidos. Aí Jesus chega lá, escolhe 12 homens que a sociedade não dava nada por eles. Jesus escolhe 12 homens que eu e você, olhando para eles, a gente diria: Jesus está doido de escolher estes 12 homens para andar do lado deles. O que eles têm para oferecer? Homens que não sabiam nem falar direito, homens que não entendiam nada da lei. Aí são estes que Jesus olha para eles, vê graça neles e diz: é vocês que vão andar do meu lado, é vocês que eu escolho para ser a minha testemunha. Irmão, sabe o que a gente está vivendo? A gente está vivendo num tempo onde a aparência vale mais do que a essência. A gente está vivendo um tempo onde tem muita voz bonita, mas não tem adoração. A gente está vivendo um tempo onde tem muita palavra bonita, mas não tem autoridade de Deus. A gente está vivendo um tempo onde muita gente toca muito bem, mas não tem a unção do Senhor na vida. Jesus, naquele momento, Ele estava dizendo: eu não vejo por aparência, eu não escolho por aparência, mas eu escolho por essência. Sabe por quê, irmão? Alguém que tem essência carrega os princípios dele. Alguém que tem essência carrega o DNA de adorador que Ele colocou dentro de nós. Alguém que tem essência, irmão, não está nem aí se o culto está cheio, se o culto está vazio, não está nem aí se faltou alguém ou não. Alguém que tem essência não está nem preocupado se tem músico ou se não tem, se tem algo ou se deixou de ter. Alguém que tem essência, ele vem para a casa do Senhor e ele abre a boca e ele adora. Sabe por quê? Porque só ele sabe de onde foi que Deus tirou ele. Jesus vai lá e recolhe aqueles 12 homens para andar com ele. Talvez a sociedade estava olhando e dizendo: Jesus não pode fazer um negócio desse. Um homem tão santo vai andar com os homens tão pecadores. Um homem tão santo, um homem tão bem visto, vai andar com 12 pessoas que não têm nada para oferecer. Irmão, a gente nunca parou para ler a história desses 12 homens. Mas sabe o que Jesus me disse? Não é porque a história deles deixou de ser lida que Jesus deixou de escrevê-la. Não é porque a história deles não foi reconhecida por mim ou não foi reconhecida por você que o autor abriu mão delas. Deixa eu te dizer uma coisa: pode ninguém estar vendo a tua história, pode ninguém parar para ler ela, mas deixa eu te falar uma coisa: aquele que escreveu, ele ainda está com o papel e a caneta na mão, e ele não abre mão da tua história. São 12 homens que não são reconhecidos pelo homem, mas tem uma história com Deus. E quem tem uma história com Deus não tem que se preocupar se alguém viu ou não viu, não tem que se preocupar se alguém está vendo ou deixou de ver. Só tem que se preocupar que aquele que prometeu, que aquele que projetou, ele continua no mesmo lugar, operando as mesmas coisas sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor vai dizer que quando ele escolhe aqueles 12 homens, são 12 personalidades diferentes. São 12 pessoas diferentes uma da outra. Tem no meio deles gente que é ansioso. Tem no meio deles gente que é, como que fala? Gente que é ambicioso. Tem no meio deles gente que é muito estourado. Tem no meio deles aquele que ia vender Jesus, o traidor. Tem no meio deles aquele incrédulo. Aí sabe uma coisa que eu falei ao Senhor? Senhor, então por que o Senhor escolheu? Aí sabe o que Jesus falou a mim? Que é para mostrar para mim e para você que independente das nossas falhas, independente de quem nós fomos, Ele está mais preocupado com
tira o direito de ter Ele perto de mim. Não me tira o direito de ter Ele próximo de mim. A palavra do Senhor vai dizer, nós conhecemos bem, tinha Pedro, o mais estourado. Jesus dizia a ele, Pedro, não faça isso. Jesus terminava de dizer, Pedro já estava fazendo. A mesma coisa acontece comigo e acontece com você. Por várias vezes o Senhor diz, não faça. A gente já está fazendo. Por várias vezes o Senhor diz, não é por aí. E a gente já está indo por onde Jesus disse que não é para ir. Mas isso não nos afasta dele, porque quanto mais Pedro errava, mais Jesus estava próximo dele, dizendo, Pedro, eu ainda preciso te moldar. Pedro, eu ainda tenho algo para fazer na tua vida. Pedro, eu ainda continuo investindo em você, Pedro. Você ainda quer andar conforme você quer, mas eu te escolhi e eu não abro mão da sua vida. Aleluia! Eu me apresento a Ele e eu mostro a Ele as feridas e eu mostro a Ele tudo o que aconteceu. Se Ele tem que ver primeiro, eu não vou matar a fé dele, mas eu vou me apresentar a Ele e eu vou mostrar que eu sou o mesmo que ao terceiro dia ressuscitou. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Tem o traidor também. E sabe o que acontece? Não tem como a gente julgar dizendo que é diferente, porque quantas vezes eu e você traímos ele também? Quantas vezes eu e você negociamos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida? Quantas vezes eu e você negociamos o chamado, negociamos o ministério, negociamos a presença dele? Quantas vezes nós também o traímos? Quantas vezes nós também fomos incrédulos? Quantas vezes nós também fomos estourados? Mas o Senhor Jesus nessa noite me trouxe aqui para dizer algo para você. Você pode ter feito tudo isso, mas mesmo assim Ele continua sendo Deus que não abre mão da sua história, mas Ele continua sendo Deus que quer tratar de você, que quer moldar você. A palavra do Senhor vai dizer que tem essas 12 personalidades diferentes, 12 homens que são julgados, que não são ninguém, mas eu louvo a Ele, sabe por quê? Porque em 1 Coríntios vai dizer que Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Aleluia. Sabe o que acontece? Tem pessoa que canta melhor do que eu e você. Tem gente que prega melhor do que eu e você. Tem gente que ora melhor do que eu e você. Tem gente que lidera melhor do que eu e você. Mas Jesus não está nem aí se tem gente que faz melhor ou não. Quando Ele escolheu a mim e escolheu a você. E nessa noite o Senhor está dizendo algo. Para de viver uma história que não é a sua. Sabe por quê? Por muitas das vezes nós nos vitimizamos pelas coisas que nos dizem, pelas coisas que acontecem sobre as nossas vidas. Jesus, Ele desce, Ele escolhe e Ele dá uma missão para eles. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar os enfermos, vocês vão levar a minha palavra. E aí sabe o que acontece? A mesma promessa está sobre as nossas vidas. E aí a gente não pode ouvir alguém dizer da onde foi que ele saiu, que a gente já volta para trás dizendo, Senhor, tinha gente melhor para o Senhor escolher. Por que o Senhor escolheu a mim? Senhor, tinha gente melhor para fazer. Por que o Senhor escolheu a mim? A gente se coloca num lugar de vitimismo. E Jesus nessa noite está dizendo para mim e está dizendo para você, saia deste lugar de vitimismo e comece a tomar posse do lugar que Ele te escolheu para estar, daquilo que Ele te escolheu para ser. Aleluia! Aqueles homens ouviram deboche, aqueles homens ouviram zombaria, aqueles homens eles ouviram de tudo. Mas sabe o que eles fizeram? Jesus falou, vem. Eles abandonaram tudo e seguiram o Mestre. Aleluia. Eles abriram mão de tudo
e seguiram o Mestre. Eles não pararam para ouvir o que alguém terceiro estava pensando a respeito deles. Sabe por quê? Porque Jesus já tinha dito: eu escolho você, eu escolho você e eu escolho você. Vão andar junto comigo, é sobre vocês que eu estabeleço a promessa. Então deixa eu te dizer uma coisa: começa a tomar posse do lugar que Deus te colocou. Começa a tomar posse daquilo que Ele entregou sobre a tua mão. A palavra do Senhor vai dizer o nome dos 12. E aí, como eu já disse, às vezes a gente não para nem para prestar atenção na história deles. Mas Jesus escreveu e Jesus não abriu mão. Jesus não voltou atrás. A palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens começam a acompanhar Jesus. Aqueles homens, eles começam a participar de todas as coisas que Jesus fazia. Jesus agora começa a ensinar eles. Jesus agora começa a discipular eles. Jesus começa ali a fazer a obra sobre a vida deles. Às vezes, sabe o que acontece, irmão? Alguém que talvez faça melhor do que eu e você não parou para viver o processo de ser moldado por Ele. Não parou para viver o processo de ser mudado, o processo de ser transformado por Ele. Jesus, quando Ele chama aqueles 12 homens, eles não estão prontos ainda para aquilo que Deus prometeu sobre a vida deles. Aí Jesus, com toda a paciência, vai ensinar, vai guiar, vai moldar. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus está te moldando, Jesus está te ensinando, Jesus está te guiando. Então deixa eu dizer uma coisa para você: não para por nada, mas continua caminhando lado a lado com Ele. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser apontar, deixa quem quiser julgar. A promessa foi Ele quem estabeleceu, não foi o homem. Deixa eu te dizer uma coisa: você não foi feito para viver decreto de homem, mas você foi feito para viver o decreto dele. O decreto dele é: vai pregar, vai cantar, vai orar, vai andar na minha presença. Jesus nessa noite está dizendo: ei, começa a reagir, porque Ele está te moldando. Começa a reagir, porque tem promessa para ser realizada sobre a sua vida. A palavra do Senhor vai dizer: aqueles 12 homens, eles não mudam de uma hora para outra. A mudança não é repentina, há um processo, e este processo leva um tempo para chegar no resultado. Uma coisa o Senhor está dizendo nessa noite: aguenta o processo, aguenta o processo, porque tem resultado para vir. Sabe o que acontece, irmão? Tem muita árvore muito grande, muito cheia de folha, balança para lá e para cá, mas Jesus não está nem aí com isso. Sabe por quê? O que interessa para Ele é que a árvore tenha fruto. Então não adianta ter folha, não adianta um tronco ser grande e bonito se não tem fruto. Jesus nessa noite está dizendo: para de se preocupar com aquele que é melhor ou não. Para de se preocupar com aquele que você acha que é melhor ou não. Sabe por quê? Ele não vive de aparência, ele vive de essência. E aquele que carrega a essência dá fruto. Não adianta a árvore ser bonita e vazia. A gente vê por aí muito templo cheio de pessoas, mas vazio da presença dele. A gente vê por aí muito lugar lotado, mas não tem a presença dele. Jesus nessa noite está dizendo para você: não negocia, não negocia. O processo é doloroso, mas não negocia aquilo que Ele depositou sobre a sua vida. O processo é árduo, mas não negocia aquilo que Ele projetou para você viver. Eu sei que às vezes as pedradas vêm, eu sei que às vezes os questionamentos vêm, mas o Senhor Jesus nessa noite está dizendo: ei, eu te dou ânimo, eu te dou força, e você vai continuar caminhando, e você vai continuar pelejando. A palavra do Senhor vai dizer que eles começam ali a estar junto do Mestre. O Senhor está ensinando, o Senhor está lapidando, o Senhor está moldando. E quando isso vai acontecendo, chega um determinado dia que o Senhor vai dizer a eles: ei, é chegada a minha hora, é chegada a hora que eu subirei ao Pai. E aí aqueles discípulos vão olhar, eu imagino eles pensando: e agora?
que é que vai ser da gente? Jesus vai subir ao Pai. E o que é que vai acontecer conosco? E o que é que vai ser de nós? Jesus vai olhar para eles em João 15 e vai dizer: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará o Consolador. Obrigada, Jesus. Jesus vai dizer: o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Jesus está olhando para eles e está dizendo: eu não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Consolador. É chegado o momento em que se finda a história do Mestre. E aí Jesus vai olhar para eles e vai dizer: não se preocupa, eu vou deixar alguém para consolar, eu vou deixar alguém para abraçar, eu vou deixar alguém que vai ser o amigo, eu vou deixar alguém que vai ser o consolador, eu vou deixar alguém que vai orar com vocês com gemidos inexprimíveis, eu vou deixar alguém que vos ajudará na hora da vossa fraqueza. Jesus está dizendo: não vos deixarei órfãos, mas eu enviarei o Espírito Santo. E é sobre ele que eu quero falar com você nessa noite. Talvez você não esteja entendendo por que a irmã teve que ir lá primeiro falar dos 12, para depois dizer que Jesus enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você tem que entender primeiro quem fui eu e quem foi você. Primeiro a gente tem que entender quem nós fomos e quem nós somos. Não merecemos Ele, mas mesmo assim Jesus falou: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Espírito Consolador. E é Ele nessa noite que está no nosso meio, é Ele nessa noite que Jesus está dizendo: está com saudade de ter você, chamando Ele de amigo. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus anuncia isso a eles há um certo tempo depois disso. E Jesus vai dizer para eles: agora vocês vão lá para Jerusalém. Fica em Jerusalém, porque eu tenho algo novo para derramar sobre a vida de vocês. Eu tenho algo novo a fazer sobre a vida de vocês. A palavra do Senhor vai dizer que aqueles homens, eles não pensam nem duas vezes. Reúne todo mundo e vai todo mundo para Jerusalém. Sabe o que eu aprendo, irmão? É que quem tem sede dele pode até ter motivos para olhar e dizer: eu não vou lá porque eu não sei o que vai acontecer. Eu não vou lá porque eu não sei se ele vai fazer ou se ele não vai fazer. Eu não vou lá porque vai que não acontece nada. Mas quem tem sede dele é Jesus dizendo: vai para Jerusalém e fica lá, porque tem coisa nova para você lá. E ele está batendo bem, indo para Jerusalém para receber aquilo que Deus tem a derramar. Deixa eu dizer uma coisa para você: não é mais tempo de viver vontade da carne. É, Deus. Não é mais tempo de se encher da carne. É tempo de se encher do Espírito Santo de Deus. É tempo de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aqueles homens, quando Jesus anuncia: eu vou subir ao Pai, eles tiveram motivos para olhar e dizer: o Mestre vai nos abandonar agora. Agora eu não vou mais para lugar nenhum. Não quero mais saber dessa história. Não quero mais saber desse chamado. Sabe o que acontece? Quantas vezes eu e você damos lugar à vontade da carne? Quantas vezes eu e você preferimos fazer a vontade da nossa carne do que ser cheio do Espírito? Quantas vezes eu e você temos decisões para tomar e o Espírito está dizendo não e a gente está dizendo sim? Quantas vezes a gente vai tomar decisões e o Espírito Santo está queimando dentro da gente, dizendo: não faz isso, não faz isso, e a gente está indo lá e a gente está fazendo? Quantas vezes o Espírito Santo está dizendo: não vai por aí, e a gente está teimando e está pegando o caminho que ele está dizendo que não é para ir? Quantas vezes nós negociamos com a vontade da nossa carne e colocamos o Espírito Santo de lado? Quantas vezes nós
Santo. Quantas vezes nós deixamos Ele de canto, mas nessa noite Jesus está dizendo: é noite de colocar o amigo de volta no lugar, é noite de trazer o amigo de volta para o lugar dele, é noite de tratar ele de novo da maneira que ele merece ser tratado. Sabe por quê? Porque quantas das vezes a gente passou por tribulação, a gente passou por provação, e o que não nos deixou desistir foi a voz dele dizendo: ei, você aguenta um pouco mais, ei, você ainda vai caminhar um pouco mais. Então nessa noite Jesus me trouxe aqui para dizer para você: você precisa ser cheio do Espírito Santo de novo. Aleluia. Aleluia. Você precisa ser cheio da presença dele de novo. Vazio não chega em lugar nenhum, pela metade não chega em lugar nenhum. Ou é tudo ou é nada. Jesus nessa noite está dizendo: ei, está na hora de você recuperar a intimidade com o Espírito Santo. Jesus, quando ele fala para os discípulos: vão para Jerusalém, que eu enviarei o Consolador. Aqueles homens, eles correm, e num só propósito em Jerusalém. Eles começam a rogar a Deus, eles começam a clamar a Deus que envie o Consolador, que envie o Espírito Santo. Sabe, irmão, uma coisa que eu aprendi: não adianta eu cantar um louvor como foi cantado aqui: Santo Espírito, és bem-vindo aqui, se eu de verdade não abrir a porta do meu coração para Ele vir mesmo, para Ele entrar, para Ele fazer morada. Não adianta a gente só cantar. Jesus está dizendo: é muito mais do que isso. Não adianta a gente olhar e dizer: olha, estou sentindo um arrepio, estou sentindo a presença do Senhor. É muito mais do que isso. Não adianta a gente olhar e dizer: eu estou chorando com a presença dele. É muito mais do que isso. Jesus está dizendo: ele precisa ter um lugar aí dentro para fazer morada. Não é de momento, não é passageiro, mas ele precisa fazer morada. Quando aqueles 12 homens correm para buscar ele, eles não querem ele só em Jerusalém, mas eles querem ele muito mais do que em Jerusalém. Deixa eu dizer uma coisa para você: quantas vezes eu e você não clamamos mais por ele, não pedimos mais por ele, não chamamos mais ele, não damos mais lugar a ele. Jesus nessa noite está dizendo: ei, recupera a intimidade com o teu amigo Espírito Santo. Recupera a comunhão com ele. A gente nunca viveu um tempo onde as pessoas estão aqui cantando, glorificando, e amanhã já estão numa tristeza profunda, e amanhã já estão numa depressão, e amanhã já estão numa crise de ansiedade, e amanhã já estão em caminhos totalmente diferentes. A gente nunca viveu um tempo onde isso está acima do normal. E Jesus nessa noite está dizendo: ei, sabe por que isso acontece? Porque recebe o Espírito Santo de passagem, não recebe ele para morar. Sabe por quê? Porque quando ele vem e ele mora, pode vir um pânico, mas se eu disser: Espírito Santo, me ajuda, ele não vai custar nada para me ajudar, ele vai me consolar, ele vai aliviar a minha alma. A gente está vivendo um tempo que esqueceu quem é ele. A palavra do Senhor vai dizer que ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele é alguém que veio para nos convencer de que nós não somos nada, mas nós precisamos dele. Ele é alguém que veio, sabe para quê? Para nos preparar para o grande dia, para o encontro com o noivo. E deixa eu te dizer uma coisa: enquanto ele estiver de fora do cenário, ele não começa a se preocupar, porque naquele grande dia, quem nos entregará é ele. Então deixa eu dizer uma coisa para você: começa a chamar ele para perto e começa a dizer para ele:
que é cheio dele. Mas quando chega amanhã, o negócio é diferente. Quem é cheio do Espírito Santo não só roda, não só pula, não só sapateia, não só fala em línguas. Quem é cheio do Espírito Santo é cheio de Deus. E quando é cheio de Deus, é cheio dos princípios dele. É cheio daquilo que o Senhor Jesus ordenou. É cheio das coisas de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não se engane. Não se engane com aqueles que estão dizendo ser cheios de aparência. Mas comece a buscar. Ser cheio é da essência dele. Ser cheio é da presença dele. Ser cheio é dos princípios dele. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo é aquele que ora por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que é isso, irmãos? É eu e você chegar chorando na presença do Senhor e a gente achar que Deus não vai entender nada do que a gente está dizendo. Mas Ele está do lado, traduzindo tudo e levando tudo a Deus. A gente está só gemendo e Ele está traduzindo a dor, e Ele está traduzindo o choro, e Ele está traduzindo o sofrimento, e ainda sem a gente ter palavras, é Ele que chega até Jesus e Ele vai dizer: olha, ela está assim, olha, ele está assim, ela precisa de socorro, ele precisa de cuidado, ele precisa de um alívio, ele precisa de um bálsamo, ele não consegue falar, mas ele precisa de algo da tua parte. Aí sabe o que a gente está fazendo? Negociando um amigo pela vontade da carne. Negociando um amigo com aquilo que não é para negociar. A gente está deixando ele por um momento passageiro, por um momento que não nos leva a lugar nenhum. A gente está deixando ele para viver os desejos da carne. Quando eu estava na minha casa, eu disse: Senhor, eu não vou pregar isso, mas o Senhor sabe por que é que Ele está falando isso. Deus sabe o endereço certo do porquê Ele está dizendo isso. Não é tempo de ficar mais negociando. É tempo de abraçar a oportunidade. Ele está dizendo: fica em Jerusalém, vai descer o Espírito Santo, fica lá, se prepara lá, começa a buscar por Ele lá. E a gente está indo para fora de Jerusalém. E a gente está tomando um caminho onde não é para ser tomado. Jesus nessa noite está dizendo: ei, toma cuidado com as escolhas que você está fazendo. Toma cuidado com as decisões que você está tomando. Toma cuidado onde é que você está pisando. Toma cuidado onde é que você está pegando. Toma cuidado com o que é que você está vendo. Jesus nessa noite está dizendo: ei, é noite de ter reforma, é noite de ter mudança, é noite do Espírito Santo entrar, é noite do Espírito Santo tomar o controle, é noite do Espírito Santo mudar. As coisas não podem continuar do jeito que estão. As coisas não podem continuar fora do controle. Jesus nessa noite está dizendo: Ele está pegando tudo e Ele está colocando de volta no lugar. Sabe por quê? Porque nós, sem a presença dEle, não somos nada. Então deixa eu te dizer uma coisa: ainda que esteja doendo, ainda que não seja aquilo que você gostaria de ouvir nessa noite, mas começa a agradecer a Ele, começa a glorificar a Ele. Sabe por quê? Porque eu amo quando Ele me corrige, porque a palavra dele vai dizer: Ele corrige aquele que Ele ama. Então se ainda tem correção, é porque ainda tem o amor do Pai depositado sobre a minha vida. A palavra do Senhor vai dizer que eles se reúnem em um só lugar, todo mundo com o mesmo pensamento, todo mundo com o mesmo propósito, todo mundo com a mesma visão. E a palavra do Senhor vai dizer que de repente vem um som de um vento veemente e impetuoso e enche toda a casa.
Deus. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: é noite da gente começar a buscar por Ele. É noite de começar a clamar por Ele. Sabe por quê? A promessa não parou em Atos dos Apóstolos. A promessa continua. O que muda é a gente que não busca mais para receber. O que muda são o nosso posicionamento. E o Senhor nessa noite está dizendo: aproveita a oportunidade que você está tendo hoje e começa a chamar o teu amigo de volta. Glória a Deus. Às vezes a gente se frustra, às vezes a gente se decepciona e a gente ainda tem coragem de dizer: estou tão sozinho, estou tão sozinha. E o amigo está do lado, esperando a gente dizer para ele: me dá uma ajuda. Eu preciso de um consolo. Eu preciso de um alívio. A gente esqueceu que tem um amigo. A gente esqueceu que tem um consolador, que o próprio Pai nos deixou, que o próprio Deus nos enviou. A gente esqueceu de que ainda existe o amigo Espírito Santo. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite só para dizer para você: você precisa lembrar quem Ele é. Você precisa lembrar que ainda existe Ele. Você ainda precisa lembrar que você precisa tratar bem Ele, que você ainda precisa buscar por Ele, que você ainda precisa orar ao Pai por Ele. Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não adianta só cultuar, não adianta só reger, não adianta só pregar, não adianta só orar. Tem que ter a presença dEle, tem que ter Ele. Nessa noite eu vim aqui para dizer para você: ainda dá tempo de recuperar a intimidade com Ele, ainda dá tempo de recuperar a comunhão com Ele, ainda dá tempo de receber Ele, ainda dá tempo de ver a manifestação dEle, mas Ele não vai fazer nada forçado. Ele é sensível, Ele é educado. Só vai fazer se eu e você quiser. Só vai fazer se eu e você dar lugar. Aqueles homens, eles vão para Jerusalém e eles começam a pedir por Ele. O Espírito Santo desce. Sabe o que acontece? Aqueles 12 homens que tinham personalidades totalmente diferentes, agora são selados, agora são marcados, agora começam a viver uma transformação. Aí sabe o que Jesus está falando a mim? Para dizer à igreja, é que ainda falta algo. E algo que falta só se encontra em Jerusalém. O que falta só se tem em Jerusalém. Mas só se encontra em Jerusalém quando o pensamento está o mesmo, quando o propósito está o mesmo. Não adianta um só querer e o outro não. Jesus está dizendo: é noite de ter um só pensamento, é noite de ter um só propósito, porque o objetivo de Jesus nessa noite de hoje é trazer o Espírito Santo de volta, encher o povo dele de volta com o Espírito Santo. Então deixa eu dizer uma coisa para você: levanta do seu lugar nessa noite. Deus fiel, aleluia. Aleluia. Senhor, aleluia, Jesus. Eu não sei por que é que foi. Eu posso não saber o que foi que aconteceu, que você deixou ele ir escapando aos poucos, que você deixou ele ir se afastando aos poucos, que você tirou ele do lugar dele aos poucos. Eu não sei o que foi que aconteceu para as coisas chegarem no que chegaram, mas o Senhor está dizendo: ainda dá tempo. Ele ainda está aqui, Ele ainda está presente. E da mesma forma como Ele desceu em Jerusalém, é da mesma forma que Ele pode descer aqui hoje nessa noite, para te abraçar, para te dar alívio, para te dar calmaria. É noite que o Espírito Santo está passeando no meio da gente, para dizer: ei, eu ainda estou aqui, conta comigo, me põe no lugar de volta, porque eu ainda estou contigo, eu ainda sou o teu amigo, eu ainda sou o teu consolador, eu ainda sou o teu abraço quando não tem abraço de ninguém.
cumprida quando o Espírito Santo do Senhor vem. Então deixa eu te dizer uma coisa: não vai viver a promessa enquanto ele não descer, não vai viver o chamado enquanto não estiver ele, não vai viver aquilo que Deus tem enquanto não der liberdade do Espírito Santo poder te encher. Vazio não faz nada. Mas o Senhor está dizendo é noite de ser cheio, cheio do Espírito Santo, Aleluia. cheio da presença de Deus, cheio da ousadia do Senhor. Irmão, eu não sou boa com louvor, não. Mas agora que essa abençoada pegou aqui no instrumento, irmão, eu gostaria de louvar com os irmãos. Aleluia. Mas você continua com seus olhos fechados. Vamos clamar pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Você que há muito tempo já não sente mais Ele, começa a convidar Ele para habitar na casa. Você que há muito tempo não conversa mais com Ele, começa a conversar com Ele. Você que há muito tempo já não sentia mais que Ele está presente, comece a dizer para Ele: Espírito Santo, me toca de maneira diferente, me faz ser alguém diferente, habita de novo dentro de mim, como aquele povo reunido em Atos 2. Vamos fazer a mesma coisa nessa noite, em um só propósito, em um só pensamento. Vamos clamar a Ele, para que Ele desça sobre as nossas vidas nessa noite, para que Ele nos encha, para que Ele nos mude, para que Ele nos transforme. Ele precisa que eu e você abramos
enche-me de novo. Eu não estou falando para você rodar. Eu não estou falando para você sapatear. Eu não estou falando para você falar em línguas. Não, é muito mais do que isso. É dizer para ele: Espírito Santo, eu vim neste culto e eu só saio daqui carregando você dentro de mim. E eu só saio daqui se for cheio da tua presença, se for cheio do teu princípio, se for cheio das coisas que o Senhor tem para derramar sobre a minha vida. Só nessa noite vamos clamar a Ele mais uma vez. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu vou orar. Você com os seus olhos fechados aí. Continua no clima de adoração. Continua conversando com Ele, sabe? Porque o culto não acaba aqui. O culto é muito mais do que 4 paredes. Continua no clima de adoração. Continua conversando com Ele. Continua chamando a presença dEle. Continua querendo ser cheio dEle e levar Ele embora com você. Eu vou orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela oportunidade, Jesus, de poder estar em tua presença mais uma vez, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra ministrada aos nossos corações, Deus. Senhor, às vezes, Pai, nós esperamos uma palavra diferente, Deus. Às vezes nós queremos ouvir algo diferente, Pai, mas a nossa vontade não se compara com a tua, Deus. O nosso querer não se compara com o teu, Senhor. Então, nessa noite, Pai, eu te agradeço por tudo, Pai. Eu te glorifico por tudo, Jesus, porque se não fosse a tua presença, Senhor, nós não seríamos nada. Se não
assim, Senhor, eu te peço e eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus.